Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu queria mais uma vez agradecer, por esse privilégio de poder entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, fique firme, olhe para o Senhor, não olhe para a circunstância. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos juntos em nome de Jesus. Queridos, nós continuamos aí numa série de sermões cujo tema central é como viver acima da mediocridade. E hoje nós vamos falar sobre ficar firme quando desanimado. Mas antes disso eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da sua presença em oração e nós fazemos isso no nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Deus, a gente quer te agradecer por esse momento, pelo privilégio de poder mais uma vez ouvir e aprender da tua santa palavra. Abençoa esse momento, fala conosco, Deus, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero perguntar para você está desanimado? Você anda desanimada? Alguém já disse que é normal que até as águias possam ter os seus dias maus. Até uma águia pode ter o seu dia escuro, o seu dia de desânimo, né? Então hoje, juntos nós vamos dar uma olhada na vida de um homem que, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar, e ao olharmos para a vida dele, nós vamos tirar alguns princípios para que a gente possa controlar, vencer o desânimo nas nossas vidas. Mas antes de nós falarmos desse homem, é importante que a gente leia o versículo-chave do livro de Juízes. Aliás, essa reflexão está toda baseada no livro de Juízes. Eu quero ler Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. A primeira metade do versículo diz que naquela época não havia rei em Israel. Então a segunda metade do versículo explica a situação em Israel. Cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Faça o que quiser. Faça o que bem entende. Esse não é um lema moderno, né? Esse lema teve origem aqui, na época dos juízes. Naquela época, assim como hoje, cada um faz aquilo que acha que é certo. Aquilo que ele acha que é bom. Por isso que a gente não deve se surpreender com as palavras registradas lá no capítulo 6, no versículo 1 do livro de Juízes, que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então aqui nós começamos a aprender que quando as pessoas estão livres para escolher o caminho mais fácil, para escolher o caminho da multidão, para escolher o caminho da turma, para escolher aquele caminho onde a resistência é menor, a prática do mal se torna comum. E infelizmente essa é a direção que a grande maioria está escolhendo. Eu quero começar então falando um pouco sobre a situação histórica do livro de Juízes, para que você possa ter condições de entender aquilo que Deus certamente vai falar ao seu coração. Na semana passada nós aprendemos que quando os israelitas eles entraram na terra de Canaã, eles tiveram a oportunidade de destruir todos os cananitas. Aliás, essa era uma ordem que Deus havia dado ao seu povo. Mas nós vimos que Israel demonstrou deslealdade. De que forma? Eles permitiram primeiro que alguns cananeus prosseguissem no vale, e assim, quando as outras tribos vieram saber da deslealdade dos seus irmãos, as tribos começaram a imitar umas às outras. E aí também acabaram permitindo que os cananeus idólatras permanecessem em outra parte da terra prometida.
Então não demorou muito, né, para que aquele velho ditado se tornasse verdade. A banana começou a comer o macaco, o rabo começou a balançar o cachorro, ou seja, os israelitas começaram a servir os deuses cananeus. E por conta dessa mistura entre os povos, logo ficou muito difícil você distinguir um hebreu de um cananeu. Entretanto, a parte trágica da história é que as consequências da desobediência, elas não decresceram, mas elas foram se intensificando. Juízes capítulo 6, versículo 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Presta atenção. Em outras palavras, por causa da desobediência, Israel foi forçado a viver como um animal, nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Ou seja, eles não tinham mais casas. Então, os dias escuros, a tristeza, o desânimo havia chegado. Mas as consequências da desobediência não pararam por aí. Juízes capítulo 6, versículos 3 e 4. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste, deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Que tristeza! Que coisa terrível! Eles agora não só moravam nas montanhas, em cavernas, ou seja, não tinham mais casas, né? Mas eles também não tinham paz agora, porque eles plantavam os seus cereais para alimentar a sua família, e aí o inimigo ou os inimigos vinham e invadiam a terra. Os inimigos vinham e destruíam as colheitas e roubavam o resto. Então, foi assim que os israelitas começaram a passar fome. Juízes capítulo 6, versículo 5. Eles, os inimigos, subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Então, tenta imaginar essa cena. Você tem uma terra, você prepara essa terra, você lança sementes, ou seja, o plantio fica todo bacaninha e tal, e aí quando a sua terra começa a florescer, a produzir os frutos tal, você perde tudo que você plantou. Foi assim que Israel ficou muito debilitado, foi assim que Israel começou a passar fome. Eles não tinham casa para morar, eles não tinham comida, eles não tinham posses, ou seja, eles não tinham nada que eles pudessem considerar como seu. E agora, então, eles estavam imersos num desânimo, num período bastante escuro da sua história. Eu quero, a partir desse contexto histórico, fazer uma analogia espiritual, trazer isso para a sua vida. Você consegue agora imaginar a tristeza e o desânimo que vem por causa da sua deslealdade ao Senhor? Você que está triste, você que está desanimado. A tristeza, Charles Swindoll diz que a tristeza, o desânimo, eles não surgem da noite para o dia, mas eles são uma consequência de atos e mais atos de deslealdade ao Senhor. De início é bem divertido você viver fazendo o que você bem entende. De início é bem divertido acompanhar a multidão, acompanhar a turma que está imersa no pecado, mas é inevitável que esse investimento carnal comece a cobrar dividendos carnais. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, verso 8, ele diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. E aí quando isso acontece, você começa a sofrer como nunca.
Então, no início, pode ter sido bastante estimulante para os israelitas a adoração dos deuses demoníacos dos cananeus. Entretanto, esses deuses, num determinado momento, eles começaram a vomitar as consequências trágicas em cima de Israel. Foi tão trágico que eles se viram sem casa, morando em cavernas e passando fome. Juízes capítulo 6, versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Pode ser que você que está me ouvindo nesse momento esteja então envolto a esse quadro de tristeza, de desânimo, justamente porque você desprezou a palavra de Deus. Deus, ao longo de alguns anos, talvez meses, Deus lhe deu orientações, Deus lhe deu algumas ordens, mas você preferiu seguir as suas próprias convicções. E você acabou se associando a pessoas erradas. E agora a corda chegou ao fim. Você está desanimado. Você está desanimada. Você está fracassado. Você se sente uma pessoa derrotada. Mas acima de tudo, você está revendo a sua vida. Você está pensando na sua vida. Enquanto você me ouve falar da tristeza e do desânimo de Israel na época dos juízos. Eu tenho uma proposta para te fazer. Chega de colher o que foi semeado. Chega. Vamos mudar de vida. Vamos começar a ouvir as ordens do Senhor. Vamos começar a seguir as orientações do Senhor. Eu acho que você já aprendeu que no início o pecado ele é prazeroso, ele é gostoso, tal. Dá até a impressão que o pecado vai durar longe, vai muito longe, que é aquela situação gostosa, vai, né? Porém, o pecado, quando ele é praticado e registrado, o horror, a aridez, o desânimo toma conta do pecador. É assim que acontece. Charles Swindoll diz que não existe maior desânimo que aquele que é resultado da própria conduta da perversidade. O maior desânimo que a gente sente é resultado das nossas próprias escolhas. Então eu quero convidar você a fazer uma correção da sua própria vida. Corrija a sua própria vida a partir de hoje. Vamos parar então de falar dos problemas, vamos parar de falar mal uns dos outros, vamos parar de murmurar contra o Senhor, né? Nós precisamos de sugestões que nos ajudem a voltar aos trilhos certos. Por isso, como eu disse no início, eu quero falar de um homem chamado Gideão. Olhando para a vida de Gideão, nós vamos perceber pelo menos 4 lições. 4 lições que podem nos ajudar muito a vencer o desânimo como resultado da nossa deslealdade ao Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos com ele é que nós temos que reconhecer abertamente o que causou uma situação tão má na nossa vida. Olha o que diz o texto, Juízes capítulo 6, versículos 6 a 10. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Quando Israel percebeu que eles estavam na pior, o texto diz que eles clamaram ao Senhor. E que Deus então lhes enviou um profeta. Olha que bacana. Aqui nós aprendemos que Deus, ele não se esconde da gente. Deus, ele não se retrai de nós. Quando nós abertamente reconhecemos o nosso erro. Quando você reconhece o seu erro, Deus
Se coloca à disposição. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Então, reconhecer o nosso erro diante de Deus é sinal de excelência. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está desanimado por conta da sua deslealdade ao Senhor, o reconhecimento da sua condição é o lugar por onde você deve começar. Então, se Deus está falando com você, diga para o Senhor: Senhor, olha, eu reconheço. Senhor, eu estou assim desanimado porque eu andei te desobedecendo. Eu andei deixando de seguir as suas orientações para me juntar a pessoas erradas. Admita francamente que você fracassou. Admita que você não ficou firme quando você estava sozinho. Admita que de repente você começou a viver como um pagão, como alguém que não teme a Deus. Admita que você permitiu que outra pessoa determinasse o seu viver e não que a palavra de Deus o orientasse. Admita que a turma te influenciou. Admita, o mundo te influenciou. Admita que você não está marchando na mesma cadência que o seu instrutor divino. Assim diz o Senhor: você não me obedeceu. E como resultado, você está desanimado. Você está triste. Eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção, Deus ele está aberto para tratar dos seus pecados. O problema é que, usualmente, nós demoramos muito tempo demais para reconhecer as nossas necessidades e clamar por socorro. Essa que é a grande verdade. Eu quero voltar ao texto. Juízes capítulo 6, versículos 12 e 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O que está acontecendo aqui? Gideão, ele se sente confuso ao avaliar a situação. Então ele pergunta: onde é que está o Senhor com tudo isso? Onde é que está o Senhor que não está vendo os inimigos acabando com a nossa vida? Gideão, ele estava andando em fidelidade diante do Senhor. No entanto, ele sofre porque a grande maioria das pessoas que viviam ao seu redor estavam vivendo de uma maneira que desagradava ao Senhor. E agora então ele luta com as suas dúvidas. Onde é que está o Senhor? Que não está vendo tudo isso que está acontecendo, tal. Será que Deus nos abandonou? Continuamos. Juízes 6, versículos 14 a 16. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, Gideão, fica firme, coragem, eu estou com você nesse momento. A partir daquele instante, a partir do momento em que Gideão, ele entendeu que aquilo que ele estava ouvindo estava vindo da parte do Senhor, Juízes 6, versículo 24, diz que ele edificou um altar. Deus está falando com você. Se você crê que aquilo que você está ouvindo está vindo da parte do Senhor, creia como Gideão creu. Deus está dizendo: olha, eu estou contigo. Você vai vencer esse desânimo, você vai resistir. Creia nessa palavra, como Gideão creu. Segundo, quem quer vencer o desânimo focaliza diretamente no Senhor e não nas circunstâncias que lhe são adversas. Talvez você que está me ouvindo, você está dizendo assim: ah, esse pastor aí nem sabe o que eu estou passando lá no meu trabalho. Ele nem sabe o que o meu chefe anda fazendo comigo. Ah, esse cara nem sabe o que eu estou vivendo na escola, o que o pessoal anda falando, aprontando contra mim. Ih, você nem sabe o clima que está dentro da minha casa.
Você nem imagina como é que está a minha relação com o meu cônjuge. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, não importa aquilo que você está passando. Tudo depende de onde está o seu ponto focal. Se você quer vencer o desânimo. Quem quer vencer o desânimo precisa disciplinar-se e focar apenas no Senhor e não nas circunstâncias e não nas adversidades. Olha, Gideão, de início, ele só enxergava os pontos negativos. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, como é que pode acontecer essas coisas? Ah, Senhor, o meu clã é o menos importante. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha família. No início ele se sentia incapaz porque ele olhava para as circunstâncias. Mas quando o Senhor diz para ele, olha, eu sou contigo. Ainda que você seja um homem só, você vai executar essa obra. Ele creu nessa palavra. Ele creu. Então aprenda uma coisa, se você ficar focado nos problemas, nas adversidades, você não vai conseguir se impor quando você estiver inferiorizado numericamente. Você não vai resistir quando você estiver sendo provado. Você não vai conseguir permanecer firme quando você estiver desanimado. Os seus olhos precisam se fixar no Senhor. Somente assim você vai resistir. Somente